nossa próxima entrevista, então? A gente vai falar agora sobre a pandemia do novo coronavírus aqui no Brasil e no mundo, porque quinta-feira é dia de participação da médica sanitarista Karina Calife. Olha só, o mundo voltou a bater recorde de mortes num único dia pela Covid-19. Deixa eu dar um oi primeiro para a Karina. Oi, Karina, tudo bem com você? É um prazer te receber por aqui. Oi, Thalita, tudo certo? Um prazer recebê-la, estar aqui com vocês também. Obrigada. Obrigada, Karina. Vamos lá, deixa eu dar as informações antes, daí a gente já faço a primeira pergunta para a doutora Karina. O mundo voltou a bater recorde de mortes num único dia pela Covid-19. Isso aconteceu anteontem. Foram 12.785 óbitos registrados. Aqui no Brasil, a pandemia voltou a ganhar força, total, inclusive. Foram registrados 620 óbitos pela Covid nas últimas 24 horas e o país apresenta tendência de alta na média móvel de mortes. Informações do consórcio de veículos da imprensa apontam que 12 estados apresentaram tendência de aceleração de contaminação. Trazendo aqui mais para o estado de São Paulo, as internações por Covid-19 estão em crescimento em novembro. Nessa última semana, de 15 a 21, aumentaram 17%, com uma média de 1.200 hospitalizações por dia, 1.205 hospitalizações por dia. Doutora Karina Calife, além de médica sanitarista, é mestre e doutora em medicina preventiva pela Faculdade de Medicina da USP e professora da Faculdade de Medicina da Santa Casa de São Paulo. Doutora Karina, explica pra gente o que está acontecendo em São Paulo. Ao mesmo tempo que a gente percebe esses números aumentando de internações, de contaminações, de mortes, existe um negacionismo, inclusive, do prefeito Bruno Covas, na capital paulista, e do governador João Dória, em admitir que essa situação é preocupante, de que é preciso talvez pensar em medidas para que esses números não continuem aumentando, né? Sim, Thalita, é bem preocupante. A gente precisa ter uma coordenação articulada nacionalmente que aponte a verdade para as pessoas, né? Então, nós temos vivenciado, sim, um aumento dos casos. Isso você já apontou aí, está acontecendo no Brasil todo. Aqui em São Paulo, a gente tem, de formas diferentes, em regiões diferentes, né, esse aumento, mas aquilo que a gente chama da DRS1, que é a Diretoria Regional de Saúde 1, onde está São Paulo, onde há pouco tempo São Paulo foi aí incorporada para avaliação nesse plano São Paulo, né, tem demonstrado um aumento importante, né? Então, há pouco houve Paulo, onde a gente percebe até uma certa dissintonia, né? Porque enquanto o pessoal do comitê apresenta lá um aumento nas internações, o secretário fala de alguma forma na estabilidade. A gente não está vivenciando uma estabilidade nesse momento, é claro, já tem algumas semanas que a gente tem visto um aumento das internações, isso a gente também tem que ver com cuidado, assim como a gente vê com cuidado a queda, a gente vê com cuidado o aumento, mas já faz algumas semanas que tanto a rede privada quanto a rede pública em São Paulo tem demonstrado um aumento na procura por atendimento, na internação nas unidades de cuidado respiratórios, né, e também nas enfermarias e unidades de terapia intensiva. Acho que a gente tem uma taxa que dá para ver que está, porque esse tempo a gente tem um timezinho, né, entre estar publicado e tal, algo em torno de 60%, mas claramente a curva está em crescimento. É como se a gente visse, assim, eu brinco, a imagem de um elefante, sabe? Você vê aquele platôzão que a gente teve lá, que seriam as costas, aquela descida, que é quando a tromba vai diminuindo, e a subidinha que a gente já está vendo. Então, quem trabalha com epidemiologia, com dados, com políticas públicas, consegue ver claramente uma tendência de aumento que a gente está vivenciando agora e com o qual a gente tem que ficar bem atento. É uma pena que o prefeito, né, de São Paulo, que deveria, acho que, cuidar das pessoas, estar atento, tem insistido, vem insistindo, né, nessa tese da estabilidade, porque é uma tese que não vai ser segurada. E também nos chama a atenção que a revisão do plano vai acontecer só no dia 30, né, Thalita, na segunda-feira. O atual prefeito, né, o Bruno Covas, da capital paulista, ele tem repetido que não há segunda onda, que a cidade tem uma estabilidade da evolução na pandemia e que não vai flexibilizar nem retroceder, por enquanto, as ações de quarentena. Você acha acertado isso ou você acha que seria necessário repensar de forma
imediata essa abordagem, doutora Karina? Olha, de imediato já tem que ter a comunicação, Thalita, que é mostrar que os casos estão aumentando, então reforço aquilo que a gente sabe que tem evidência. Que reforço é esse? O distanciamento social possível, então que a gente. O que é que tem demonstrado aumento? São encontros em espaços sociais, encontros entre familiares, as pessoas ficaram cansadas, né? Tem aquela coisa da fadiga da pandemia, principalmente entre os jovens, e estão se encontrando. Então, assim, há uma necessidade, eu não estou falando aqui de lockdown, mas eu estou falando que nesse momento há uma necessidade sim de se afirmar. Existe uma tendência existe um aumento com uma tendência de continuidade desse aumento, e é necessário que as pessoas saibam disso para se cuidarem melhor. Então, usar máscara, diminuir esses encontros sociais, né? Isso precisa já ser feito e também precisa ser levado em conta esse número de internação, porque por mais que a gente tenha hoje, tenho falado disso, uma melhora no cuidado, um manejo mais adequado, Thalita, nós não temos uma quantidade de leite para todo mundo ficar doente ao mesmo tempo. Então, temos tido um aumento das mortes, e eu quero até aqui fazer uma homenagem ao Rogério, um funcionário nosso da Santa Casa, que fazia a nossa entrada lá, um rapaz jovem e que, infelizmente, há poucos dias atrás, faleceu pela Covid-19. A gente está muito triste porque era alguém que nos recebia sempre com muita alegria ao entrar lá na Faculdade de Medicina da Santa Casa de São Paulo. Fica a minha homenagem, minha solidariedade à família. Puxa vida, nossos sentimentos também aqui do Bom para Todos, para vocês e para a família dele. Doutora, tem uma outra coisa. Quando o governo do estado apresentou aquele plano de áreas, né? Então, assim, dependendo do número de internações, de leitos disponíveis, você mudava de cor, né, ali na cidade. E daí a região do Grande ABC, por exemplo, já há números que indicam que a região é da Grande São Paulo, na verdade, que engloba também a ABC, né? Que ela deveria mudar da faixa amarela para laranja, o que poderia levar, por exemplo, ao fechamento do comércio. Mas parece que esse plano foi esquecido, não se discute mais. Foi assim, um plano elaborado para sair dele, mas não para voltar novamente, né? Então, a gente diz que esse plano é até bem generoso, né, Thalita? Porque ele sempre faz a avaliação, vamos dizer assim, ele arredonda para baixo sempre, né? É um plano que tem aí uma competência técnica importante por trás, pessoas que a gente conhece, sabe que são muito competentes e que demonstram isso. Você vai olhar basicamente duas coisas, né? O número de internações, né? De casos e de internações e a capacidade instalada. E é isso que você disse, a gente tem visto um aumento, então é um momento de repensar, rever isso. Eu acredito que a gente vai ter um retrocesso sim nessa categorização, a gente estava se esperando passar de amarelo para verde, isso não vai acontecer. Vamos ficar no amarelo ou, quiçá, retornar aí para o laranja. A gente tem tido sim esse aumento. Então não pode ser esquecido, porque foi o que foi montado especialmente pelo próprio governo do estado, né? Agora, uma coisa que talvez seja importante é a gente repensar o que é que fecha, o que é que abre, né, Thalita? Isso é uma coisa que alguns países estão repensando, revendo. O que a gente vê abre o comércio, abre também o restaurante, abre o lazer, abre o parque, abre tudo isso ao mesmo tempo, a possibilidade de circular. A gente diz que é um vírus do encontro, né? Que ele quer que as pessoas se encontrem para poder circular. Então, isso realmente não pode acontecer. É um momento da gente parar e botar um pezinho para trás e se cuidar ainda mais. Vamos puxar um outro assunto, eu ia trazer lá na frente, mas já vou puxar, porque você está falando do planejamento, né, de reabertura. Tem um grupo de pediatras que assinaram um documento em que eles falam sobre a saúde mental das crianças durante esse momento da pandemia e como seria importante a retomada das escolas, né? Então, nesse sentido de que vamos passar por uma fase agora mais difícil da pandemia e quando os números voltarem a melhorar, é possível pensar num outro planejamento, de repente, de fato, abrir primeiro escolas e depois pensar em abrir esses locais, como você menciona, de reunião de pessoas, restaurantes, shopping. Então, é uma linha de reflexão, doutora? Eu acho que é uma linha de reflexão, eu acho que a gente tem que entender o que está acontecendo com as famílias, principalmente com as crianças e com os adolescentes, porque não é fácil você passar um ano todo fora do ambiente escolar, com as questões de aprendizagem, as próprias mães trabalhadoras, né, como é que elas lidam com isso. Agora, quando a gente olha para isso, a gente tem que olhar também nessa perspectiva de bem comum, sabe, Thalita? Naquela coisa do que é transindividual. Essa carta, ela basicamente mostra
algumas evidências científicas que dizem que as crianças adoecem menos. É verdade, as crianças adoecem menos. Elas também têm menos gravidade. Também é verdade, elas têm menos gravidade. Elas não têm sido chamadas assim dos grandes transmissores, mas elas transmitem, né? Não é igual com a influenza, não tem, então não dá para comparar algumas coisas. Então, o que eu quero dizer que é relevante, mesmo considerando tudo isso, a gente tem que levar em conta a questão conjuntural e o momento epidemiológico. E a gente tem que pensar nas pessoas que circulam junto a essas crianças, né, para que a volta às aulas exista. Então, eu acho que tem que ter um pensamento. Uma coisa é esse ano agora, esse ano está finalizando, eu não vejo sentido em pensar em alguma coisa de retorno nesse momento de aumento da pandemia e finalização de ano. Porém, para o próximo ano, eu acho que tem que ter um pensamento, sim, de levar em conta essa questão da saúde mental das crianças, da dificuldade das famílias, mas eu acho que é um repensar do que se abre. Se esse plano, no plano, vou dar um exemplo aqui, no plano de São Paulo, a gente retornar um pouquinho aí para o laranja ou ficar aí no amarelo, como é que a gente faz para que a gente, primeiro, priorize a abertura dos espaços escolares, do ensino, e não de bares, restaurantes e espaços de lazer. A ordem tem que ser inversa. A Alemanha está fazendo isso. A Alemanha teve que voltar atrás, retomou o lockdown, e o retorno, né, tem sido garantindo a abertura da escola e fechando os espaços de lazer. Então, são muitas coisas que estão envolvidas nisso, e uma das coisas que eu tenho apontado, isso não é um consenso entre todas as pessoas, é que o governo também tem que olhar para o plano de imunização, né? E quando a gente for olhar para isso, quem será o grupo prioritário? Se a gente levar em consideração que, além de profissionais de saúde, idosos, comorbidades que a gente tem visto, a gente possa talvez apontar professores das escolas e funcionários das escolas, para que a gente tenha uma condição melhor de fazer um retorno, mesmo que não seja igual que era antes, mais articulado, mais pensado, até porque tem alguns artigos, Thalita, que mostram que as crianças menores tiveram menos surtos e as crianças maiores tiveram mais surtos quando você abriu, exatamente porque as maiores conseguem circular e lanchar em algum lugar e fazer alguma coisa, e as menores ficam ali contidas naquele espaço, né? Então, acho que a gente não está falando de evidência científica de que criança vai morrer se for para a escola, mas a gente está falando de um contexto social, de uma pandemia mundial, que é mais que isso, né? Sim, perfeito. Eu comentei com você um pouquinho antes da gente aqui começar o programa que eu sou mãe, tenho um pequenininho aqui em casa, e realmente, só de pensar que ano que vem pode não ter escola novamente, já dá um pânico, né? Então, eu acho que isso tem que ser bem estudado, os nossos governantes têm que pensar nessas mães trabalhadoras, porque uma coisa está relacionada com a outra, realmente. Tudo fica mais complicado com as crianças em casa e para elas também não é nada positivo, né? Vamos ver o que vai ser discutido agora nesse próximo ano, então. Vamos falar agora um pouquinho sobre o governo Bolsonaro. Essa semana a gente teve bastante notícias sobre o governo Bolsonaro. Não investiu verba aprovada para o combate à pandemia, inclusive o governo investiu uma cota mínima para a contratação de médicos, tinha cerca de 380 milhões para a contratação de médicos, eles investiram 4,5%. Tem os testes, 7 milhões de testes para a Covid-19, que é aquele teste PCR, que é um teste mais específico, que o governo deixou vencer num armazém no aeroporto de Guarulhos. Inclusive, o ministro Eduardo Pazuello foi chamado ao Senado, deve prestar esclarecimento sobre o porquê desse vencimento dos testes. O STF também está dando prazo agora para que o governo apresente um plano de imunização. Então, assim, o governo está sendo pressionado para dar respostas e, ao mesmo tempo, a gente fica sabendo dessa irresponsabilidade na gerência da pandemia aqui no país, né, doutora? Thalita, infelizmente o Brasil não fez a lição de casa no que diz respeito à pandemia, como a gente tem dito, né? A gente não utilizou todo o potencial que a gente poderia ter utilizado num país que tem um sistema incrível como o Sistema Único de Saúde, né? Por várias questões, pensando aí atenção básica, atenção primária à saúde. Também não teve o que é fundamental, essa coordenação nacional, né? Uma fala única, sair do lugar de negacionista, ficou perdendo tempo, foi o último país a defender remédio que não tem mais sentido, né? E é isso que você traz, que é uma coisa bem importante. Existe uma verba emergencial que foi pensada para a pandemia, porque ninguém estava esperando isso. Então, é claro que o que você tem, a quantidade de medicamento, a quantidade de equipamento de proteção individual, de respirador, de leito, tudo isso é necessário um investimento maior. E o governo trata como se no dia 31 de dezembro fosse acabar a pandemia, o que a gente está vendo que é muito pelo contrário. Provavelmente aqui em São Paulo voltaremos para
fase laranja aí semana que vem, a ver, né, a avaliar. Então, a gente está num movimento muito complicado, não dá para fazer isso, não foi utilizado, eu acho que tem algo em torno de 30% da verba que não foi utilizada, né, no enfrentamento à pandemia, num país que está faltando esse investimento em vários lugares, poderia ter distribuído isso com uma articulação comum para os estados e municípios, então essa é uma questão. E a questão dos testes que você fala, né, Thalita, que é a outra lição de casa que a gente fez, porque não fez, porque os países que enfrentaram de um jeito bacana, o que é que eles fizeram? Eles testaram em grande quantidade, testaram casos suspeitos, esperaram, esses casos foram positivados, o que é que você faz? Aquilo que a gente chama de contact tracing, né? Assim, o rastreamento desses contatos. Então, você vai atrás das pessoas que tiveram contato com elas, isola, testa essas pessoas, aqueles contatos mais próximos. Enfim, então tem todo um processo de um jeito mais adequado sem ter que fazer lockdown a depender do momento. Às vezes o que tem que fazer é isso mesmo, é lockdown, mas não, em vários lugares isso não foi necessário por fazer isso direitinho. Então, infelizmente, o governo Bolsonaro tem uma postura, além de negacionista, o que é muito triste, que não utiliza as verbas. A questão dos exames eu quero entender, eu sei que ele foi chamado na comissão, uma coisa que existe nos testes é que ele precisa do tal do cotonete, né? E ele tem que ser específico, ele tem que ser de uma determinada forma, um determinado material. Vamos ver se é isso que ele vai dizer, que tinha o teste, mas não tinha o insumo para fazer a coleta. A gente não sabe. Seja o que for, é uma irresponsabilidade num país como o nosso, que tem o segundo maior número absoluto de morte, a gente deixar teste vencer, né, Thalita? Isso não é possível. Ah, bom você ter atentado a esse detalhe dos cotonetes, porque a gente vai ficar ligado depois realmente ali na comissão do Senado e vamos se atentar qual vai ser a justificativa que Pazuello vai dar para ter deixado realmente esses testes vencerem. Vamos partir para as vacinas agora. 4 das 11 vacinas contra a Covid-19 que estão na fase 3 de testes, que é a última etapa antes do pedido de registro, 4 já apresentaram dados satisfatórios de segurança e de eficácia na proteção contra a Covid. Os dados foram divulgados pelas próprias desenvolvedoras, são elas a Pfizer, com a BioNTech, a Alemanha, a Moderna, a Sputnik V, junto com o Instituto Gamaleya, que é da Rússia, e a AstraZeneca, com a Oxford, da Inglaterra, né? A eficácia da vacina de Oxford, mais especificamente, que foi anunciada essa semana, é de 70%. Mas esse número pode variar de 62% a 90%, dependendo de como as doses são administradas. É isso, Karina? Por que isso? Por que tem essa variação? Explica pra gente. É isso, Thalita. O que começou a aparecer ainda não é aquela publicação entre pares, como a gente já falou aqui, mas é uma publicação da empresa que demonstra aí algo em torno de 8.900 foram feitos num formato das pessoas que eram voluntárias e em torno de 2.700 de outro. Isso que eu vou tentar dizer. Quando você olha uma vacina, você vai olhar dois grupos. Um grupo que é placebo e um grupo que vai tomar a vacina. Vamos dizer que você tenha 20 pessoas, 10 vão tomar placebo, 10 vão tomar vacina. Nesses 10 que vão tomar placebo, o que é que você espera? Que os 10, se tiverem contato com a doença, peguem a doença. E os 10 que tomaram vacina, a ideia é que desses nenhum pegue. A eficácia vai dizer isso. Quanto dos 10 que não deveriam ter se contaminado, né, ao se expor, ao ter tomado a vacina, quantos tiveram? Então, você vai ter aí, se foi 2, você tem 80%, né? Eu não sei se eu consigo deixar claro. O que é que aconteceu com a vacina de Oxford nas publicações que eles têm apontado para a gente? A vacina fica entre 62% e 90%, porque nesse primeiro grupo de 8.000 e poucos voluntários, eles fizeram uso de 2 doses completas, uma primeira e depois, do mesmo tempo que fizeram na outra, a segunda dose completa. Esses tiveram algo em torno de 62% de eficácia. Quando eles usaram nesses outros 2.700 uma dose, meia dose na primeira e com o mesmo tempo depois, que eu acho que é 21 dias, se eu não me engano, a segunda dose, essa foi para 90%. Então, esse 70,4% é uma média entre essas duas experiências, né? O que seria interessante aí da gente olhar, a ver também as publicações científicas, né? E o olhar dos pares de outros cientistas para o que foi feito, entender melhor, mas é que se a dose que está dando a maior eficácia é essa,
que você tem meia dose primeiro e depois uma dose inteira, a gente tem uma possibilidade de ter uma quantidade de doses maior para as pessoas, ou seja, a gente vai poder vacinar mais pessoas desse jeito. Isso é da Oxford, da vacina de Oxford, né, da AstraZeneca, a Chadox, que é uma vacina de vetor viral. As outras duas é diferente, Thalita, a da Moderna e a da Pfizer, por quê? Elas são vacinas que usam uma tecnologia nova que chama RNA mensageiro. Então, que você pega, outra, não se tinha utilizado isso ainda, né, no mundo, e foi uma oportunidade. A pandemia tem muitas coisas ruins, mas trouxe essa oportunidade de ver que é uma metodologia boa. A questão é que você tem que refrigerar né, valores muito baixos, o que atrapalha um pouco na distribuição, principalmente em um país como o nosso, mas é uma vacina que tem mais de 95%. Então, as tecnologias são diferentes. Não sei se eu consegui deixar claro aqui. Deu para entender, sim. Uma última pergunta, na verdade, que é mais uma curiosidade, acho que não dá para a gente fazer uma medição exata, mas a gente viu essas imagens agora da Argentina, do velório do Maradona, e essas primeiras imagens, inclusive ali de conflito, né, com a polícia, mesmo depois ali na hora que passa para ver o caixão, o corpo de Maradona, e as pessoas muitas sem proteção, principalmente no conflito, voltam no conflito, as pessoas assim, sem máscara, e daí grita, fala. É claro, é uma homenagem super justa, mas quais as possibilidades da Argentina ter um surto depois de passada essas homenagens, Karina? Olha, Thalita, primeiro, assim, prestar também a minha homenagem ao Maradona, que eu tinha maior admiração, né, como jogador e como pessoa que se posiciona sempre. É lógico que é muito importante que se faça, que as pessoas que gostem, que têm um ídolo, possam fazer uma homenagem, mas uma movimentação com aglomeração dessa, é claro que traz muito mais chances, aquilo que a gente disse, é o vírus do encontro, se você tem um monte de gente junto, aglomerando perto, você aumenta a possibilidade de transmissão. A única coisa que tem que se considerar aí é que o vírus tem que existir para ele circular, entende? Então tem que ver quais são os dados. A Argentina tem dados muito melhores que os nossos, né? Então, claro que isso deve apontar para um aumento de casos lá na Argentina, isso pode acontecer, mas uma coisa dessa, num momento desse como o do Brasil, seria uma coisa muito mais grave, né? Então, porque a gente está com esse aumento do vírus circulando. Mas a ver, a gente entende a necessidade de homenagear, mas o ideal é que as pessoas não se aglomerem desse jeito, né? Claro, a gente voltou a ver aqui as imagens, elas são bem chocantes. E eu comentava ali do momento em que as pessoas entram na Casa Rosada, porque parece também não haver distanciamento, né? Então as pessoas estão usando máscara, mas elas não têm esse distanciamento. Tá todo mundo ali fazendo uma fila e entrando. Então a gente fica meio assim, ai meu Deus, o que vai acontecer depois disso tudo, né? Karina, muito obrigada mais uma vez por todas as informações que você compartilha aqui com a gente. Um beijo para você, até semana que vem. Obrigada, Thalita. Um beijo, obrigada pela oportunidade, obrigada a todo mundo que está aqui com a gente também. Até quinta.